Olá, tudo bem? Estamos aqui com o nosso Conversa na Margem Esquerda e eu convido você a seguir o canal, né, do Professor Didô no YouTube, né, seguir também as minhas redes sociais, né, Facebook, Instagram e tal. E hoje nós vamos falar de um tema que é um tema bem candente, né, que acabou levando o governo a tomar algumas medidas aí e tal, né, até editar uma medida provisória, né, sobre a questão do Pix, né, porque se veicularam muitas mensagens, né, em redes sociais, em redes de grupos, né, e tal, que mostraram que o governo estava tentando fazer uma taxação do Pix, né, a famosa notícia falsa que acaba se espalhando, né, e acaba ganhando força. Exatamente por quê? Porque nós temos uma cultura hoje, né, que está muito ligada a essa disseminação de notícias falsas, né? Por quê? Porque hoje nós temos uma facilidade muito grande para informações, né? Então as informações elas estão muito fáceis de serem, né, colhidas, né? A gente consegue a informação rapidamente. E aí a pessoa, né, que quer disseminar uma informação falsa, ela acaba usando dessa facilidade das pessoas acessarem a informação exatamente para ter essa informação falsa disseminada aí, né? Só que o fenômeno, ele é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Não é simplesmente assim, né? Eu invento uma coisa e essa coisa vai ser disseminada com muita facilidade. Não, a gente precisa ter um contexto todo que mostra como é que essas notícias falsas vão acabar sendo disseminadas e tudo mais, né? Então, nós estamos vivendo uma sociedade hoje, apesar de toda a tecnologia, de toda a questão ligada ao sistema capitalista e tudo mais, né? Que isso tudo nos remete a algo mais racional, mais lógico, né? E também a algo que tem a ver com a informação tecnológica, né, com a própria quando você investe, né, em tecnologia, exatamente por isso essa facilidade de informações, por exemplo, né, essa facilidade que nós temos aqui para gravar vídeos, né, poder disseminar, né, conteúdos e tudo mais, tem a ver com a tecnologia, que tem a ver com a ciência, né? Mas paradoxalmente, né, de uma maneira contraditória, né, nós temos o quê? Nós temos hoje uma sociedade totalmente irracional, né? Então esse racionalismo que predomina na sociedade, ele tem muito a ver com esse viés também anti-ciência, né? Com a questão ligada também propriamente a religiosidade de uma maneira bastante básica, né, e tudo mais, aonde você vai seguir os preceitos, né, religiosos segundo o que estão aí nos livros sagrados das religiões, né? Então nós temos 3 religiões monoteístas que prevalecem, né, que até por serem, né, o judaísmo, até por ser, né, a religião não de uma maioria, né, pelo contrário, é uma religião de uma minoria, mas ela serviu de base tanto para as religiões muito grandes que nós temos, né, que é o cristianismo e de outro lado o islamismo, e nós temos uma influência muito grande dessas religiões de uma maneira muito básica na sociedade, ou seja, o livro sagrado diz isso, então nós temos que seguir o que o livro diz, sem nenhum tipo de interpretação daquilo que é o fundamentalismo religioso, né? Então essa é a ideia é que você tenha esse fundamentalismo, ou seja, se o livro sagrado da religião diz é A e ponto final. Não quer dizer que você possa ter uma interpretação do que aquele livro está dizendo, né? Você está pensando, mas esse livro foi escrito há milhares de anos atrás, né? Há centenas de anos atrás e tudo mais. Não importa, né? Nós vamos levar, né, à risca o que o livro religioso está dizendo, né? Então isso aí você pega uma parte uma parcela dos cristãos, uma parcela dos judeus, uma parcela dos muçulmanos, né? Que levam a religiosidade para algo bastante
básico e fundamentalista, né? Então você começa a questionar a própria religiosidade, você começa a questionar a própria intelectualidade, né? A própria ciência, você começa a questionar as bases da sociedade, né? Então nada agora parece ser verdade, né? Então nós temos aí tudo é muito fluido, né? Tudo é muito líquido, né? Como diz, né, o Bauman, né, da filosofia líquida. Tudo é muito líquido, então é uma coisa que nada é concreto, né? Nada é verdadeiro. Então tudo pode ser questionado. Então você tem uma sociedade que se está se estruturando dessa maneira, com convicções, né? Então nós temos um exemplo, né? O exemplo foi, né, que nós tivemos um atentado nos Estados Unidos há alguns dias atrás, e o presidente eleito dos Estados Unidos disse que aquilo ali era um problema da imigração, né? Quando foi ver o cara que, né, o terrorista, ele que perpetrou o atentado, ele é um cara nascido nos Estados Unidos, né, e tal, e que se influenciou por ideias radicais, né? Então, você percebe que o fato, ele se coloca contra a convicção do Donald Trump, porque o Donald Trump falou que era um problema da imigração. Então aquilo lá poderia ser um imigrante latino, poderia ser um imigrante árabe, né, um imigrante de outra nacionalidade qualquer, e perpetrou, né, foi lá e fez um atentado, né? E o fato em si não importa muito. Não importa que o terrorista seja um estadunidense, nascido lá e tudo mais, etc., né? E que se radicalizou. Ele, né, vai colocar a culpa, né, no caso Donald Trump, presidente eleito ainda, né, dos Estados Unidos, vai assumir só no dia 20 de janeiro, né? O presidente eleito dos Estados Unidos disse que é um problema da imigração. Por quê? Porque ele tem uma convicção, né, por vários motivos, ele tem uma convicção que a criminalidade nos Estados Unidos, seja ela a criminalidade comum, seja o terrorismo, ela é sempre feita pelos imigrantes. Por quê? Porque a convicção que ele tem é que a criminalidade é levada ao país pelos imigrantes. Os estadunidenses normais, né, vamos dizer assim, nascidos lá e tudo mais, não seriam criminosos. Os criminosos seriam sempre aqueles que vêm de fora, né? Então, apesar dos fatos serem contrários a essa convicção, ele dissemina essa notícia falsa. Então, ele acaba dando uma notícia falsa quando ele interpreta um fato. Então, o fato é que um terrorista é estadunidense, é norte-americano, é nascido nos Estados Unidos. Só que ele vai lá e fala que isso é um problema da imigração. Por quê? Porque na cabeça dele a imigração é um problema. Então, tudo que se relaciona à criminalidade tem que estar relacionado também ao quê? À imigração. Então é sempre o imigrante que vai cometer o crime, nunca o estadunidense, né, efetivo. Então o que acontece? Nós temos aí convicções também. Então, além da irracionalidade, né, uma sociedade, quando a gente diz uma sociedade irracional, né, é uma sociedade que não é baseada na ciência, não é baseada em fatos, não é baseada em dados, né, é baseada nas convicções que as pessoas têm. Então as pessoas, elas acreditam em alguma coisa antes do fato acontecer. Então quando você tem uma disseminação de notícia falsa em relação ao Pix, é por quê? Por que essa notícia falsa acaba tendo uma repercussão muito grande, uma disseminação muito grande? Porque as pessoas acreditam previamente que, né, aquele governo, ou no caso este governo, né, esse governo Lula, ele tem uma ideia de taxar as movimentações PIX. Então, é a convicção, mesmo que os fatos, né, mesmo que não haja uma lei que foi aprovada para fazer isso, mesmo que não haja o ministro da Fazenda dizendo que vai taxar, né, as transações PIX, mesmo que não tenha o presidente da República dizendo que vai taxar as transações PIX, mesmo que não tenha nenhum fato em si, como eles têm a convicção de que vai ter uma cobrança, porque é esse governo que eu não gosto, que eu odeio,
Então, tudo que esse governo vai fazer, eu odeio. Então, é uma prévia, é uma convicção. Eu tenho uma convicção disso. Então, o que eu faço? Eu não só odeio o que o governo efetivamente faz, como eu também odeio e dissemino a informação daquilo que o governo nem faz, nem fez, nem faz e nem fará. Então, eu acabo tendo a possibilidade de você ter essa notícia falsa sendo disseminada, né, e fazendo, vamos dizer assim, né, um estrondo, né, no governo, né? Por quê? Porque fez tanto barulho que o governo teve que até editar uma medida provisória exatamente para dizer que não há taxação. Então foi feita uma lei, se bem que é algo que dentro dessa realidade que a gente vive, ela também não tem, pode ser inócua, né? Por quê? Porque esse pessoal, quando eles disseminam a notícia falsa, eles não disseminam a notícia falsa baseada em fatos, eles disseminam a notícia falsa baseada em convicções prévias, em preconceitos. Então, as pessoas desenvolvem um preconceito, por exemplo, contra o imigrante, e aí você tem um crime, você tem um ato de terrorismo, e esse ato de terrorismo, esse crime, né, chocante, alguma coisa mais séria, ele é imediatamente, né, atribuído ao imigrante, mesmo que não seja um imigrante que fez, né, que fez aquele ato, né, aquele terrorismo e aquele crime, nem que não seja o criminoso, não seja um imigrante. Então, o que acontece? Nós temos hoje uma sociedade em que a crença religiosa, né, mais fundamentalista está levando as pessoas a terem convicções e levando as pessoas também a assumirem ideias prévias de tudo que pode acontecer. Então, eu sei de tudo que pode acontecer com o governo tal, com o governo Y, X, Z. Então, eu já sei o que vai acontecer. Então, o que acontece? Eu já me preparo para dar suporte a qualquer coisa que vá falar mal desse governo. Por quê? Porque é um governo que eu previamente odeio, independente do que o governo venha fazer. O governo pode fazer uma coisa boa, mas eu previamente odeio pelas minhas convicções e tudo mais, então eu não vou dar crédito para que o governo está fazendo bem. Então eu acabo tendo uma sociedade, né, baseada, né, em convicções prévias, né, em preconceitos, em problemas que as pessoas acabam desenvolvendo em si mesmas, né? Então nós temos uma questão individualista cada vez maior, né? Então levando para si essas convicções prévias, né? Esses preconceitos e tudo mais, e eu acabo fazendo com que uma notícia que não tem nenhuma base, né, lógica possa ser disseminada com grande, né, amplitude. Exatamente por quê? Porque eu tenho essa convicção e eu, de alguns, né, não aqueles que criaram, né, a notícia falsa, mas aquele realmente que dissemina essa notícia falsa, muitas vezes ele acredita que aquela notícia falsa é verdadeira, né? Muitas vezes ele acredita nisso, né, de uma maneira pessoal. Ele não acha que é mentira, ele acha que é verdade. Por quê? Porque como eles têm convicções prévias, né, como eles têm as suas ideias já pré-concebidas, eles acreditam que é verdade, mesmo que não haja nenhum fato comprobatório daquela notícia, né, e tal. Então, nós temos também aí uma coisa que faz com que aconteça essa problemática também, né, das notícias falsas e da disseminação, é que hoje nós temos muita informação sem formação. Então as pessoas hoje, infelizmente, nas escolas do Brasil, devido ao péssimo ensino que nós temos hoje no Brasil, né, em termos de qualidade do ensino, então as pessoas não estão se formando, né, elas não estão sendo formadas, né, simplesmente vão para a escola, quando vão, né, vão para a escola e não tem ali uma formação, né, onde eu vou
saber como é que funciona a sociedade, como é que funcionam as informações, né? Os interesses que existem atrás de informações, né? E tudo mais. Por quê? Porque na realidade existe um interesse muito grande em que deixe o Pix funcionar tranquilamente, sem nenhum tipo de controle, até não é nem taxação, mas é nenhum tipo de controle também. Por quê? Porque aí eu facilito a lavagem de dinheiro, né? Eu facilito a corrupção e tudo mais. Por quê? Porque se eu tenho transações de milhões e milhões que não estão sendo monitoradas, né? Eu tenho a possibilidade de ter uma transação ilícita, uma transação criminosa, sem que haja nenhum tipo de controle por parte do governo. Por quê? Porque disseminou-se uma notícia falsa que o governo ia taxar as transações Pix. Aí o governo tem que chegar e fazer uma lei dizendo que não só não vai taxar, como não vai controlar, né, as transações Pix. Então, a partir daí, né, você passa a ter o quê? Né? Você passa a ter uma facilidade para o crime organizado, para as transações ilícitas, para a lavagem de dinheiro. Mas isso, muitas vezes, é o cara que criou a notícia falsa. Né? Ele que criou essa notícia falsa, porque você tem uma ação totalmente deliberada para criar uma notícia falsa. Essa notícia falsa é criada e aí, devido a esse fermento social, né, das convicções, do irracionalismo e da falta de formação das pessoas, né, eu vou ter a possibilidade de quê? De ter a disseminação dessa notícia falsa. Então, esse é um grande problema, né? E uma das soluções que a gente vai ter para o problema é exatamente a melhoria das escolas no Brasil. Se você tiver uma melhoria das escolas, se você tiver realmente um enfrentamento, né, dessas ideias, né, que são fundamentalistas, né, que são irracionais, anticientíficas, você passa a ter a possibilidade de formação de algumas pessoas que vão, então, questionar essas notícias falsas, né? Por quê? Porque a notícia vai chegar, se a pessoa tem informação, essa notícia vai chegar e ela vai pensar, mas da onde que está vindo essa notícia? Qual que é a fonte dessa notícia? Qual o interesse das pessoas que estão dando essa notícia, né? E tudo mais. Então, eu passo a ter aí, né, uma possibilidade de questionamento da realidade e um questionamento das notícias falsas. Por quê? Porque eu teria uma formação, a pessoa teria uma formação, e essa formação tem que vir com a escola, né? Então, é exatamente essa questão fundamental. Só que nós temos também um problema interno hoje nas escolas, né? Que é exatamente quando esse racionalismo, essas convicções e tal, acabam tolhendo, né, o trabalho do professor, porque muitas vezes o professor acaba sendo acusado de coisas que não cometeu, né, simplesmente porque está dando o currículo, né, está cumprindo lá os parâmetros curriculares nacionais, né, e tudo mais, e ele está falando sobre algo que tem que ser falado exatamente para as pessoas conhecerem a vida, conhecerem o mundo, conhecerem a história, conhecerem a ciência, né? Conhecerem os fatos, né? Relacionados à vida das pessoas. Só que muitas vezes o professor é questionado sobre determinados assuntos que ele está falando. Então hoje existe até uma própria autocensura do professor ou mesmo uma censura da escola a determinados assuntos, né? Que não podem ser falados porque gera muita polêmica na escola e tudo mais, né? Então isso só melhora, né, esse caldo cultural aí, né, de convicções e preconceitos, irracionalismo e tal, para você ter uma disseminação das notícias falsas. Então, é um fato que para melhorar essa relação, né, para melhorar o que está acontecendo hoje, né, da disseminação muito grande de notícia falsa, a única forma de você melhorar isso é dando formação para as pessoas, né? E essas pessoas, então, tendo formação, elas poderiam, então, questionar essas notícias falsas. Se enquanto você não tiver pessoas formadas, né, que a gente diz formada é dentro de uma concepção de como que funciona a realidade, né?
A realidade funciona com interesses, né, com formas, né, de pressões da sociedade e tudo mais. Então, enquanto as pessoas acharem que tudo gira em torno dela, né, de alguma coisa ligada a ela, então a situação vai continuar como está, né? Então, nós precisamos ter, né, um questionamento dessa formação hoje das pessoas, ter o embate, né, exatamente para formar essas pessoas, né, para que essas pessoas tenham a capacidade de ter o pensamento crítico, porque hoje, quando se diz que a pessoa não tem pensamento crítico, e a gente também tem que explicar, por exemplo, o que é um pensamento crítico, né? A pessoa fala pensamento crítico, eu acho que é criticar as coisas, não é? O pensamento crítico é quando você leva em consideração, né, várias facetas por exemplo, de uma notícia. Então eu recebo uma notícia, então eu sou capaz de analisar aquela notícia, né? De saber que aquela notícia pode ser falsa, né? Inclusive, países nórdicos hoje, você tem uma disciplina nas escolas, né, que ensina os alunos a questionar as notícias falsas, né? A saber, né, a desconfiar de quando é uma notícia falsa. Então, isso é ensinado às pessoas, né, exatamente para quê? Para que ela tenha a capacidade, a formação de questionar, né, ter um pensamento crítico em relação a uma notícia que ela recebeu. Então, ela vai dizer, olha, essa notícia aqui, ela não é muito verdadeira, exatamente por quê? Por causa disso, disso, disso e disso, né? Inclusive, né, é a mesma coisa, quando você fala, né, o chocolate faz muito bem à saúde, né? Em qualquer quantidade, né? Tal, e com muito açúcar também não tem problema nenhum. Agora, se você vê que a fonte disso são os produtores de chocolate, então você já começa a desconfiar que essa notícia pode não ser verdadeira, né? Por quê? Porque há o interesse do produtor de chocolate em vender o chocolate, né? Quanto mais ele vender, mais ele vai lucrar. Assim, né? Eu dei o exemplo de chocolate, como poderia dar o exemplo de qualquer outro produto, né? E tal. O café, né? A bebida alcoólica, o cigarro e tudo mais. Então, efetivamente, né? Você precisa ter uma formação aí das pessoas para saber como que essa pessoa pode identificar uma notícia falsa, né? Então ela vai buscar fontes que são verdadeiras, né? Ela vai buscar fontes que são imparciais e tudo mais, né? Então hoje você percebe, né? Devido a um questionamento geral que se tem, né? Até o próprio aquecimento global está sendo colocado em xeque, né? Por quê? Porque nós temos informação, né? Sabemos, né, disso, que muitas grandes empresas poluidoras, né, bancaram, né, cientistas para que esses cientistas colocassem em xeque a ideia do aquecimento global, dizendo que é um aquecimento da Terra, que é um aquecimento do planeta, né, inclusive um planeta plano, né, para os leigos, né, vamos dizer assim, né? Então, inclusive, esse planeta está passando por uma fase de aquecimento, né? Agora já se comprovou que pelo menos subiu 1,5, né? E o ano 2024, a temperatura da Terra, né? E o ano 2024 foi o ano mais quente da história, né? Da humanidade como um todo, né? Desde que, quando isso aí é medido, né? Desde o século XIX e tudo mais, né? Foi o ano mais quente, e de que esse aquecimento da Terra seria normal dentro do sistema, né, dos planetas e tudo mais, né, que passam por eras, né? Então você tem a era, né, que seria um pouco mais fria, a era que seria um pouco mais quente e tal. E isso demonstra, né, que na realidade não é verdade, né? Isso aí foi plantado, né, por cientistas pagos por grandes empresas poluidoras, né? As empresas poluidoras que usam a matriz, né, do petróleo, elas têm muito dinheiro e elas então bancaram pesquisas, né, mostrando que o planeta não estaria tendo a sua temperatura alterada por ação do homem, mas sim por uma questão natural
do próprio planeta. Então você percebe que se a pessoa não tem formação, ela não consegue entender que o interesse que existe por trás daquela informação é que está levando a ela a ser uma informação falsa, né? Enquanto as verdadeiras informações, que são ligadas a questões mais imparciais e tudo mais, vindo de entidades imparciais, né, que não têm interesse econômico nenhum, nem A ou B ou C, né, em disseminar aquela informação, que é uma informação verdadeiramente científica, verdadeiramente estudada, verdadeiramente, né, racional e lógica, né? Então nós temos esse questionamento aí, exatamente porque hoje, devido a um fundamentalismo religioso, tudo pode ser questionado, né? Então existem fatos que podem ser questionados. Então é uma coisa que realmente aconteceu, mas será que aconteceu mesmo? Então, quer dizer, você fica com uma situação em que você tem tudo fluido e tudo líquido, né? Como a gente já falou no início, né? Então é bastante complicada a nossa realidade hoje, né? Nós temos uma sociedade que está caminhando aí para uma radicalização cada vez maior, né? E nós precisamos acabar com essa radicalização, valorizando a ciência, valorizando o racionalismo e valorizando principalmente a escola, né? Valorizando principalmente quem pode dar formação aos jovens, né? Para que no futuro essa realidade seja transformada, tá certo? Então valeu, muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar hoje nessa questão aí da notícia falsa sobre a questão do Pix no Brasil hoje. Muito obrigado, grande abraço, até a próxima.